Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Salmo 102, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós falamos sobre Gideão e os 300 guerreiros, 300 homens, e contamos a história ali daquele homem chamado Gideão, daquele grande líder de Israel, no qual o Senhor levantou para julgar a terra, para julgar o povo de Israel. E pelas mãos de Gideão, o Senhor fez grandes coisas na terra, fez grandes maravilhas, e assim o povo foi livre da opressão dos midianitas, daqueles povos nos quais oprimia. Mas interessante que depois que Gideão morreu, o povo voltou à adoração a ídolos, à adoração a criaturas, a coisa criada pelo homem. Quando Gideão morre, o que acontece? O povo volta de novo ao erro, volta de novo a praticar aquilo que é desagradável ao Senhor. E durante muito tempo, aquele povo novamente foi oprimido pelos inimigos, porque Deus fez levantar contra eles muitos opressores, muitos inimigos, e assim aquele povo até clamou ao Senhor. Porém, o Senhor não quis dar ouvidos ao clamor daquele povo. De que adianta eu ajudar vocês, sendo que vocês vão voltar de novo ao erro? Sendo que vocês de novo vão voltar a adorar ídolos? Vocês rapidamente são deixados a se levar para o quê? Para as outras nações, a olhar para fora do povo de Israel, a olhar para os ídolos, para as coisas criadas pelos homens, e assim vocês não agradam a minha pessoa, assim diz o Senhor. Agora o Senhor vai levantar um novo juiz para julgar a Israel. A palavra do Senhor no capítulo de número 11 de Juízes vai relatar a história de Jefté. Quem é Jefté? Jefté nasceu de uma prostituta, e o que acontece? Jefté era filho de Gileade, Gileade teve outra mulher, e aquela mulher deu à luz a filhos, e aqueles homens cresceram e não gostaram de Jefté, a ponto de Jefté fugir da presença dele. A palavra do Senhor começa dizendo que Jefté era um homem valente, era um homem no qual tinha garra, tinha atitude, era um homem que não corria das suas obrigações e sempre agia conforme o certo. E quando esses irmãos dele nasceu, não o aceitou, porque ele era filho de uma prostituta, e assim ele teve que fugir da presença dos seus irmãos. Mas aí com o tempo, Jefté foi ali para Tobi, e neste lugar muitos levianos, muitas pessoas ali se ajuntaram com ele, e ele fez um pequeno exército, ou um grande exército ali, no qual ele já era valente, ensinou aqueles homens a ser valentes também. De repente o povo vem, os inimigos vêm contra Israel, vêm contra os povos, vem ali pelo Jordão, vai entrando ali em Israel e vai cercando, vai querendo entrar em Judá. E assim o que acontece? Aqueles homens de Israel foram procurar Jefté para ajudar a libertar o povo de Deus, ajudar na batalha. E Jefté vai dizer: olha, eu vou com vocês, mas com uma condição. Se eu for o chefe de vocês, se eu for colocado como cabeça, como um líder, aí eu vou com vocês. E aqueles homens no qual foi buscar a Jefté concordaram e disse: venha conosco e nos livra das mãos do inimigo. E assim Jefté vai com eles. Então Josué ele vai começar agora a dialogar contra os inimigos, vai mandar mensageiro para os inimigos, vai dizer: olha, não tem como a gente fazer um acordo, não tem como a gente rever o que está acontecendo aí sem precisar lutar. Vocês saem da terra que é direito nosso e fica por assim. Mas aqueles homens não quiseram. E o que vai acontecer? Vamos ler aqui na palavra, Juízes capítulo 11, versículo de número 29 até o versículo 40, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos,
quem primeiro da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, e a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe, era ela, sua filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de filhos de Israel, saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. No capítulo 12 vai falar de Jefté, peleja contra os efraimitas, ele vence. E nesse mesmo capítulo vai falar da morte de Jefté e outro juiz se levanta. Meus queridos, veja só o que acontece nessa história para nosso discipulado de hoje. Jefté era um homem valente de Gileade, um homem guerreiro, um homem que realmente, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele tinha valor, ele tinha princípios, e ele seguiu valente, confiante, primeiramente temente a Deus. E quando os irmãos dele nascem de outra mulher, aqueles irmãos têm ciúmes de Jefté, aqueles irmãos não gostam de Jefté e faz intrigas contra ele, a ponto de Jefté ter que fugir da presença dos seus irmãos. E quando Jefté vai para outro lugar, para outra cidade, ali ele se reúne com outros homens procuram ele, e ele ensina aqueles homens a batalhar, a guerrear, ele faz um exército. A ponto de que Jefté, a história dele chega até os ouvidos dos anciãos de Israel. E os anciãos de Israel, eles vão até Jefté pedindo ajuda, porque os inimigos estão vindo e cercando Israel de todos os lados. Então Jefté faz uma proposta para eles dizendo: olha, se vocês me tornar por cabeça de Israel, se eu for o grande líder de Israel, eu irei e vou pelejar por vós. Interessante que aqueles homens aceitam, e Jefté volta para lá, para sua terra, mesmo sendo odiado por seus irmãos, mesmo acontecendo tudo que aconteceu, ele volta para ajudar o povo, e agora ele vai ser líder de todos eles. Mais interessante que quando os amonitas eles vêm, Jefté tenta conversa, não dá certo. Jefté fala das maravilhas de Deus, do quanto Deus tinha feito no povo de Israel, mas aquele rei ali dos amonitas não quiseram o papo. Então Jefté agora ele recorre ao Senhor e diz: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me entregar nas mãos, eu vou entregar para o Senhor uma oferta. A primeira pessoa que sair lá da minha casa, eu entregarei ao Senhor como oferta e holocausto. Eu entregarei ao Senhor. E assim Jefté ele vai para a batalha e vence os amonitas. E veja só que interessante, meus queridos, quando ele volta da batalha vitorioso, ele chega feliz, alegre, mesmo cansado, ele é vitorioso. Quem sai de encontro a Jefté da sua casa é a sua própria filha. Aquele homem valente, aquele homem agora se torna um menino. Agora aquele homem se torna alguém vulnerável. Alguém que não pode voltar atrás na sua palavra, porque naquela época, quando a pessoa falava, a pessoa tinha a palavra. Não é igual hoje, que tem que ter escritura, tem que autenticar, tem que levar no cartório, registrar firma, fazer meio mundo de coisas para as pessoas acreditar na palavra, muitas das vezes, das pessoas. Mas naquela época,
Jefté fez um voto diante foi do Senhor nosso Deus. E assim quem sai de encontro a ele, a sua única filha, não tinha filho nem outras filhas. E agora o seu coração se derrete. E agora o seu coração, de um coração vitorioso, de um coração de um guerreiro, agora se torna um menino e um coração agora amargurado. A sua alegria se tornou em calamidade. E agora a sua filha vem dizendo: o que foi, pai? O Senhor foi vitorioso. Deus entregou aqueles homens nas tuas mãos. Mas Jefté vai dizer a ela: eu fiz um voto diante do Senhor e eu preciso cumprir. E aquela menina, ela entende, porque ela foi criada corretamente pelo seu pai. E o pai ensinou para ela todas as coisas que Deus tinha feito no passado, os votos que fizeram contra Deus e muitos não cumpriram. E agora ele fala com ela. E ela, já sabendo de tudo o que acontece, dos votos ser cumprido, ela diz: não, pai, não se preocupa, só me deixa por 2 meses ir para os montes para chorar a minha virgindade. Ou seja, ela não iria casar, ela não iria ter uma família, ela não teria mais vida depois desses 2 meses. E o pai concedeu o último pedido à filha. E assim a filha vai juntamente com suas companheiras para o monte, e ali ela clama, ela se rasga, juntamente com suas companheiras. Olha o preço de uma vitória, meus queridos. Quantas das vezes nós perdemos muitas coisas em nossos lares por amor a Deus. Quantas vezes nós temos um tempinho para a família, nós dedicamos esse tempinho para ensaios, para a pregação da palavra, para o evangelismo, para estar visitando, para estar fazendo qualquer outra coisa para Deus. E às vezes nós perdemos aquele tempo com os nossos filhos. E às vezes nós perdemos aquele tempo com nossas esposas. E assim, muitas das vezes, a gente se sente como um menino. Às vezes a gente se entrega mais pela obra de Deus e esquece das nossas casas, sendo que nós não precisamos fazer votos como esse de Jefté, no qual pode causar isso na nossa família, no qual pode tirar o sossego da família ou trazer angústia para o nosso coração. Nós precisamos ser sábios nas nossas decisões e nós temos que saber o que nós falamos. Por quê? Porque Deus vai pedir conta de cada um de nós. Jefté, ele prometeu, ele fez um voto, ele tem que cumprir. E assim a Bíblia nos fala no texto lido que ele cumpriu o seu voto e ele te ofereceu a sua própria filha em holocausto a Deus. Um homem valente que depois disso ainda consegue ir para a batalha, ainda vence mais inimigos. E assim julga Israel, Israel fica em paz. Mas aquele homem não tem mais paz. É assim a vida de muitos missionários que deixaram o Brasil e foram pregar no Brasil afora, ou até mesmo muitos que moram aqui ainda. Mas estão sofrendo por amor a Jesus, pregando o evangelho a muitas pessoas que muitas vezes não dão crédito, a muitas vezes igrejas que não ajudam, que em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E assim muitos estão sofrendo. Lá fora é difícil a mensagem chegar. Muitos estão escondidos, muitos estão pregando e anunciando o evangelho, mas não pode ser visto por causa naqueles lugares que não pode pregar a palavra. E assim eles levam uma vida de compromisso com Deus, mas deixaram tudo: famílias, amigos, bens materiais, deixaram ali sua cultura para viver uma cultura totalmente diferente e viver algo diante de Cristo. A mensagem e o nosso discipulado de hoje para você é: seja valente, seja corajoso, seja como Jefté, mas cuidado nas suas decisões, cuidado com as suas palavras, para que essas palavras não venham contra você depois, para que você não viva uma vida amargurada, para que mesmo você vencendo na vida, você seja oprimido por algo do passado que você fez, uma decisão mal tomada que você tomou, e assim você, mesmo tendo o Senhor nosso Deus, aquilo ainda tira um pouco da sua paz, tira um pouco do seu sono, tira um pouco do seu sossego. Mas eis aí o juiz que Deus levantou em Israel para julgar a terra. E o povo, depois que Jefté morreu, este povo voltou ao erro. E Deus vai levantar mais um juiz. E esse juiz agora se chama Sansão. E nós no próximo estudo vamos estudar sobre Sansão. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.